iniciando a audiência de instrução do processo de número 080 41 45 19 17 2025 815 0001, que tem como acusado Adeilson Chaves Costa. Passa a qualificação da vítima arrolada na denúncia presente na sala. Seu nome completo? Elisângela da Costa Rodrigues. Estado civil? Solteira. Profissão? Técnico de enfermagem. Endereço? Rua, hoje, né, atual, Rua Mário P. Pinto, número 200, apartamento 106. Bairro? Universitário. Campina Grande. Campina Grande. Declara devidamente qualificada com a palavra do Ministério Público. Senhora Elisângela, boa tarde. Boa tarde. A senhora vai ser ouvida aqui na qualidade de vítima. Já ouviu também a leitura da denúncia, mas explica aí com suas palavras como foi que aconteceu tudo isso. Excelência, é o seguinte, um dia anterior ao ocorrido, a gente teve uma grande perda no sistema prisional, que foi um colega de profissão lá do sistema prisional, chamado Márcio, que foi encontrado morto aqui em Campina. Márcio era uma pessoa muito querida, né? Inclusive, eu fui para não sei se eu posso olhar para a câmera. Eu fui para o velório dele na noite anterior, que ele foi encontrado morto, porque Márcio ele não era só um policial penal, ele era um colega, eu era muito amiga da tia dele, trabalhei muitos anos com a tia dele. Eu estava muito abalada, eu estava muito chocada, eu estava muito sentida com a morte de Márcio, que é policial penal. Até então, no outro dia seguinte, a gente foi trabalhar, mesmo assim a coordenadora da gente já tinha liberado a gente do sistema prisional, porque toda vez que há um falecimento, alguma morte de alguma parente, ou até mesmo policial penal, a gente vai como uma equipe, entendeu, de saúde. E dessa vez não, eu fui como amiga dele, como conhecida, como amiga da tia, entendeu? Assim, a gente estava muito sentida. E a gente estava se preparando para ir para o enterro, né? Isso era mais ou menos entre 8 e 15 da manhã, acho mais ou menos, não me recordo o horário exatamente que foi. Quando tem esses ocorridos, o sistema prisional ele já fica com um pouco efetivo, porque o próprio de direção libera os policiais penais para ir para o velório, quem tiver à disposição. E como o efetivo estava baixo, até o atendimento da gente fica um pouco prejudicado. E como também eu ia me ausentar, no caso, a gente estava com alguns apenados para fazer um atendimento que não podia deixar passar. Aí a gente falou com o chefe de disciplina do dia e subiram 3 apenados que iam fazer tratamento de sífilis, que não podia passar a esse atendimento. Nisso, subiu Chaves, escoltando um apenado, subiu o seu Araújo, escoltando um apenado, e subiu Pablo, escoltando um apenado, os 3 com 3 apenados. No momento que eles subiram, eu estava na sala de atendimento, né? Nisso, uma amiga minha, porque eu não só trabalho no sistema prisional, eu tenho um vínculo também, eu tenho 2 vínculos na prefeitura, eu também trabalho na UPA do Alto Branco já faz 5 anos, e uma amiga minha ligou para mim porque eu estava passando mal, não estava se sentindo bem, e queria uma orientação. Eu não ia atender a ligação dentro da sala, com uma apenada dentro da sala. Eu peguei, saí da sala, fui para outra sala que é a da assistência social e da psicóloga, que não tinha ninguém lá no local, como a gente já é de costume, já é de praxe mesmo, dos policiais penais ficar na porta, deles adentrar a sala, entendeu? Assim, eu não percebi em nenhum momento, Chaves, em nenhum momento desses anos todos em que eu trabalhei no sistema prisional, que eu trabalho no sistema prisional, ele nunca me faltou com respeito, ele nunca me faltou, assim, para dizer assim, eita, será que eu deixei escapar alguma coisa, entendeu? Jamais, entendeu? Porque, assim, por isso que eu não desconfiei de nada, que ele estava pensando em já fazer isso, porque eu não sei se vocês tiveram o conteúdo da imagem do dia, entendeu? Do como se decorreu ali todo o processo do ocorrido. Então, quando eu entrei na sala, né, em seguida, ele já sai do local onde ele estava, ele fica entre a sala e o corredor, entendeu? Aí ele vai se aproximando da sala. Como eu estava de cabeça baixa na ligação com a minha amiga, a partir do momento que eu desliguei a ligação, meu amigo, o que trabalha também no sistema prisional, que a gente ia, no caso, ele ia passar do Serrotão, ia passar na Padrão para me pegar, para a gente ir para o enterro. Então, assim, eu estava totalmente abalada, totalmente fragilizada nesse dia.
E eu de cabeça baixa, escutando um áudio, ele dizendo, amiga, se prepara que eu vou, desce, que eu vou já passar para te pegar. Foi justamente esse tempo que ele se aproximou da sala. Ele ficou o tempo todo no telefone, olhando, mexendo no telefone e olhando para mim, mas em nenhum momento eu percebi, eu imaginei, eu cogitei que ele ia entrar para fazer isso comigo. Então, foi no momento que, quando eu estava de cabeça baixa, escutando um áudio, ele já foi se aproximando de mim, foi aquela coisa muito rápida, ele já foi com as duas mãos nos meus seios, ele já foi descendo com as mãos na partes íntimas, e assim, eu entrei em estado de choque na hora. Eu estava com o telefone, escutando um áudio, eu simplesmente botei o telefone em cima do birô e parei. Eu só consegui, como se diz, voltar para mim, foi quando ele pegou no meu pescoço e eu senti o cheiro de álcool muito forte. Entendeu? Foi o momento que eu empurrei ele de cima de mim, ele foi para perto do outro birô, eu me levantei, foi aonde que ele me coagiu, que ele colocou a mão na arma e botou a mão assim, ó, para mim ficar calada. Aí, quando eu saio, entendeu? Isso tem todas nas imagens. Eu saio da sala e, em seguida, eu entro na sala, ele sai de onde ele está, ele sai e fica na porta. Aí ele sai e volta para o posto onde ele está, porque ele não deveria ter saído de lá, entendeu? E nisso, no meu momento de desespero, porque eu fiquei sem saber, eu fiquei sem reação. Ele voltou, ele ficou de lá onde ele estava, ele ficou olhando para mim, que tinha que me intimidar. Aí foi onde eu tive, na hora, pensei, mandei a foto para o André, que era um policial penal, que estava indo para o velório também, que na hora me deu um branco. Eu disse, André, como é o nome desse policial penal? Que eu não me lembrava, entendeu? Porque o único contato que eu tive com Chaves, esses anos todos dentro da penitenciária padrão, foi o quê? Passar ele, levar os apenados para atendimento, descer. Mas o único contato que eu tive com ele, exatamente, foi no tempo que ele teve um pico hipertensivo e o doutor pediu para ele ficar acompanhando essa pressão. O único contato que eu tive com ele foi justamente esse, de verificar a pressão dele e só, nada mais. Então, por isso que eu nunca pensei, nunca imaginei passar por isso, entendeu? Eu não entendo de lei, eu não entendo de código penal, eu entendo de saúde, entendeu? É tanto que no dia que eu fui prestar o depoimento, eu fiquei, depois quando eu fiquei sabendo o código penal que ele pegou no dia, a sentença, que seria o código penal de importunação, porque ele não me importunou, em nenhum momento o Chaves, ele fez gesto obsceno, em nenhum momento ele me mandou mensagem, em nenhum momento ele fez alguma coisa, não. Ele me abusou sexualmente naquele dia, não foi uma importunação, entendeu? Importunação é totalmente diferente do que eu sofri. Entendeu? Hoje eu venho sofrendo as consequências psicologicamente, fisicamente, entendeu? Fui julgada, condenada, entendeu? Pela uma minoria, entendeu? Da padrão, entendeu? Inclusive, há uma minoria, né, dos policiais penais queriam fazer até um baixo-assinado, entendeu? Para tentar me tirar. Eu, a vítima, entendeu? Porque sempre a vítima é a culpada, entendeu? Eu, como vítima, fui vítima mais uma vez e continuo sendo vítima até hoje, entendeu? Mas, assim, Deus vem me fortalecendo a cada dia, entendeu? E, como se diz, venho fazendo tratamento psicológico, venho fazendo acompanhamento com psiquiatra, faço minhas consultas, entendeu? Antigamente, eu não tomava uma medicação, não tomava medicação para dormir, não tomava medicação ansiolítica, estou eu hoje tomando 3 tipos de medicações para poder conseguir dormir, estou tomando medicação para poder conseguir ficar bem, entendeu? Porque a única coisa hoje que eu consigo fazer é sair de casa para trabalhar, nada mais. Não consigo fazer uma atividade física, não consigo mais me manter na questão social. Me vejo hoje apegada a um monte de medicação, entendeu? Mas eu sei que tudo passa na vida da gente. Então, assim, eu creio muito na justiça do homem, mas eu creio muito na justiça de Deus, entendeu? E só eu e Deus e ele sabem que eu justamente eu capacitei dentro daquela sala. Então, assim, eu quero já dizer antemão, entendeu? Se minha fala for importuna, eu quero que a senhora me interrompa, mas eu já quero dizer, como a direção, já conversei com a direção, a secretaria acredita, respeita o meu trabalho. Faz 13 anos que eu trabalho na Prefeitura de Campina Grande, tanto que eu tenho 2 vínculos hoje em Campina Grande, entendeu? Eu trabalho no sistema prisional, que a saúde é do município, trabalho na UPA do Alto Branco, já faz 5 anos, inclusive eu trabalho numa ala que é como fosse a UTI, uma ala vermelha. O repouso da gente lá é um repouso que ele é dividido, ele é coletivo, tanto de homem quanto de mulher. A gente divide com os enfermeiros homens, com técnicos homens, e eu nunca tive problema nenhum esses anos todos dentro da prefeitura. Muito pelo contrário,
todos os locais que eu fui, porque eu fui convidada pela prefeitura, porque eles confiam no meu trabalho, e estou no sistema prisional até hoje, por conta que tanto a direção como a prefeitura confiam no meu trabalho. E eu quero dizer que, se meu nome for citado fora questão profissional, eu vou tomar as providências cabíveis, porque a partir do momento que meu nome ele é citado sem ser questão profissional, eu estou sendo desmoralizada, entendeu? Eu estou sendo coagida, então, assim, eu não quero mais passar por isso. Eu quero, a partir de hoje, depois disso aqui, conseguir colocar uma pedra, porque eu quero me curar internamente, eu quero parar de tomar as medicações que eu estou tomando, entendeu? Muita gente me deu um apoio, entendeu? Não foi pouca, foram várias, entendeu? Como eu disse, é uma minoria. Porque, assim, uma das coisas que eu deixo aqui, para quem está todo mundo presente, que nenhuma mulher, ela passa pelo que eu passei. Hoje eu considero Chaves pior do que aqueles presos que a gente recebe todos os dias na padrão. Estupradores, abusadores, pedófilos, ele se tornou, para mim, pior do que eles, porque ele estava ali na função de manter minha integridade física, entendeu? E outra coisa, não sei se eu posso também estar errada, doutora. Eu acho que é outro código penal que entra, porque ele se usou da própria força armado para poder ele manter o desejo dele daquele momento, porque se vocês verem a imagem, eu parecia uma presa e ele me caçando, porque eu fui para a sala, ele vai até a sala, ele fica esperando o momento certo de tudo acontecer, como ele já estivesse planejando na cabeça dele, então ele teve o tempo todinho para ele repensar e ele desistir do que ele cometeu. Então, ele vai até a sala, ele fica esperando, ele tenta entrar novamente, ele escuta ele escuta a porta da direção abrir, ele sai de dentro, perdão, ele escuta a porta abrir, ele viu o policial penal sair de dentro, o outro policial penal entrou dentro da administração da ADM, que é vizinho. Quando ele vê que o policial penal entrou, é justamente o momento que ele adentra dentro da sala e é onde ele me ataca. Entendeu? Então, assim, ele teve Tudo bem, todo o dona tempo. Lisângela, eu já entendi, viu? Eu já entendi. Olha, me diga uma coisa. Qual é a função que ele exerce lá? Ou Policial penal, exercia? Assim, eu digo assim, ele serve de segurança no setor onde vocês trabalham, é? toda segurança, Sim. essa questão Todo complexo. em todo o complexo, essa É, questão de entendi. divisão, não sei, não me cabe. Eu só sei Entendi. que cada dia vem um policial Entendi. penal, ele fica responsável para cada função lá dentro, aí é coisa Entendi. interna. Certo. Me diga uma coisa, olha. A senhora ouviu, depois desse fato, a senhora ouviu algum comentário de alguém se ele tem esse hábito de fazer esse tipo com outras pessoas no passado, antes do seu? Uma coisa que eu me pergunto até hoje, pela forma que ele me tratou, entendeu? Eu não posso acusar, porque eu não tenho provas, entendeu? Não, Mas, assim, não é a questão de a senhora ter prova para acusar. Só se ouviu o comentário das outras lá. olha, Se não ouviu, diga. eu tô falando por mim, entendeu? Eu tô Sei, não, falando mas por minha mim, por pergunta não é pela Elisângela. senhora. Veja Sim. bem, a senhora pensa que a gente estava querendo interromper, mas não é não. É porque o processo tem que ser uma coisa assim muito explícita, entendeu? Assim, a gente vai apurar o fato, tá entendendo? A gente está apurando o fato em si. Aí, se a pessoa se prolongar demais, termina às vezes até atrapalhando, Uhum. entendeu? Aí a gente quer ouvir o fato, quer escutar, investigar o fato e aí decide. Entendeu? Vem a decisão da justiça se o fato está caracterizado ou não. No seu caso aí, a gente vai apreciar com cuidado, não se preocupe. Mas a minha pergunta é se a senhora não viu o comentário, se ele já fez isso com outras pessoas. Aí, É justamente isso que só eu estou isso. dizendo. Eu não posso dizer, não sei. Isso aí eu não vou dizer que eu escutei, que eu não escutei. Eu não vou Tá dizer certo? Pronto, o que pronto, aí já aconteceu com ela, respondeu. relatei o que aconteceu comigo. Tá certo, já Mas respondeu. A a pergunta era forma, essa. uhum, A pergunta mas era a só forma essa. que, sim, aí só para me finalizar a sua pergunta, mas a forma que ele me tratou, eu tenho certeza que não fui a primeira. Sei, sei, não, mas assim a gente não pode basear por conta disso, sabe? Mas só a pergunta é só essa, se havia um comentário lá das outras mulheres, das outras funcionárias, se ele teria feito isso com outra pessoa. A senhora já disse que não viu comentário nesse sentido, Não. né? Pronto, é só isso, viu? Tá certo, muito obrigado, viu? Nada mais. Com a palavra, advogada de defesa.
Boa tarde a todos, mais uma vez. Boa tarde, senhora Elisângela. Boa tarde. Vou lhe fazer alguns questionamentos a título de esclarecimento, certo? Havia outras pessoas próximas à senhora que poderiam presenciar essa situação no dia dos fatos, No dia dos fatos, não, eu estava sozinha dentro da sala. certo? Mas ao redor da sala existiam pessoas Não, próximas, no momento só ele. Porque se o Araújo desce com o apenado, ele fica na porta, Pablo está na porta da sala de atendimento. Tem uma hora que nas imagens nem Pablo não se vê. Eu não sei se é lá dentro da sala para acompanhar o apenado, e no redor não tem, só tem um apenado próximo à sala da dentista, ele só e eu dentro da sala. Então não tem ninguém ao redor e não tem câmera dentro da sala, só tem câmera no corredor. entendi. Mas eu pergunto assim, a senhora, justamente isso. Nas salas ao redor, nesse ambiente ao redor de onde a senhora afirma que supostamente ocorreu esse fato, existiam pessoas então transitando. Mas todo mundo estava na sua sala. Não estava. Certo, eu só estou perguntando se estavam ao redor, não que estavam na sala. Não, ao A- redor não, estava na sala. Ao redor da sala, Não, ao redor da sala não. Cada um estava dentro das suas salas. certo. Então, nos corredores não existiam pessoas Estavam transitando. no momento da ocorrida só estavam os apenados. Se eu não me Pronto. engano, se depois me corrijam, se era dois ou era um apenado que estava no corredor, sozinho, que ele deixou o apenado sozinho e entrou para dentro da sala. Pronto, então era isso que eu queria saber. Então quer dizer que no corredor existiam pessoas transitando no momento. Não, transitando não. Tinha dois apenados aguardando atendimento. Perfeito, mas eles estavam no corredor, tudo bem. A Isso. porta estava aberta ou fechada da A sala? porta estava aberta. Certo. Após a narrativa desse fato que a senhora nos trouxe aí, a senhora permaneceu nesse local ou se retirou? Digo no local até na própria penitenciária. Eu saí da sala, fui para a sala seguinte, que é a sala de atendimento, que estava que onde ocorrem os atendimentos. Aí eu fui para lá, entendeu? Sentei no meu local que eu sento de atendimento e fiquei lá aguardando, pensando o que seria o momento, o que eu ia fazer da minha vida, o que eu ia pensar, eu comecei a assimilar o que estava acontecendo ali comigo, entendeu? Entendi. E aí, se não me falha a memória, quando a senhora estava narrando anteriormente, a senhora falou que perguntou a uma pessoa de nome André quem seria de fato essa pessoa. Como foi que isso ocorreu? No momento que isso ocorreu, eu estava dentro da sala, entendeu? Foi num momento de desespero. Eu comecei a entrar em pânico, ele olhando para mim. Aí foi no momento que eu tirei uma foto. Eu disse, André, como é o nome dessa penada? Até então, eu não disse a ele o que era. Aí ele fez as chaves. Aí até então, justamente, aí a minha ficha caiu, que era chaves, entendeu? Entendeu? Aí eu disse, André, eu estava na sala, foi onde eu contei o ocorrido que tinha acontecido. Inclusive, ele entra em contradição no depoimento dele do Não, processo. tudo bem, eu só queria saber só a pergunta. Essa questão de contradição aí fica a cargo dos responsáveis. Senhora Elisângela, após isso, após a senhora ter saído da sala, que supostamente ocorreu esse fato, e ter ido para a sala ao lado, quais providências a senhora adotou após esse fato? Aí foi justamente, eu fui, relatei para André o que tinha acontecido. André, altamente prestativo, ele fez, Elisângela, isso é algo, um absurdo, isso jamais poderia acontecer. Doutor, só um minutinho. Doutora, ela já relatou isso exaustivamente, toda essa situação. Não sei se a senhora Não, lembra. tudo bem, excelência, é só... Revisitar isso novamente, a gente vê que ela está, enfim, a senhora faça o seu trabalho, mas a gente está vendo que ela está abalada, revitimizar mais uma vez, porque ela já narrou exaustivamente, até o Ministério Público disse, não, eu estou só querendo isso. A senhora está fazendo as mesmas perguntas? Tudo bem, excelência, mas aqui, senhora Elisângela, não quero aqui lhe revitimizá-la ou qualquer... Meu intuito aqui não é jamais Não, eu inflamar ou sei, a senhora potencializar fique à uma vontade, situação. mas estou lembrando, se ela já respondeu, a senhora vai fazer a mesma pergunta, se ela já respondeu, a gente vai Não, ficar pedindo a é mesma porque não coisa. ficou claro o que é que ela fez após isso. Eu digo assim, quando ela sai, pronto, quando ela saiu da unidade prisional, quando a senhora saiu da unidade prisional, qual foi Eu fui o para o que foi que a velório, senhora fez? eu fui para o Certo. velório, e lá foi onde eu entrei, falei com os diretores,
falei com o pessoal o responsável de João Pessoa, que inclusive também estavam aqui, entendeu? Foi onde eles como eu cheguei muito abalada chorando, todo mundo achava que eu estava chorando justamente só por conta de Márcio. Foi quando eles me levaram para o canto, eu relatei o que estava acontecendo, eles deixaram a meu critério. Se eles para poder a gente fazer alguma coisa, você tem que prestar queixa. Eu disse, então, na hora eu pensei em tanta coisa, eu Tem pensei, mais alguma pergunta, doutora? Tenho só mais um, Excelência. Diga, doutora. Entendi, Elisângela, que após o fato você foi até o velório e posteriormente à delegacia. Anteriormente, a senhora afirmou que não foi a primeira vítima, suposta vítima do Adeilson. A senhora afirma ou não, a senhora afirmou e Peraí, eu estou doutora, questionando se a senhora ela afirma ou se a repetiu, senhora supõe. deixa eu só dizer, o Ministério Público, inclusive, já esclareceu a ela quando ela disse isso. Ela disse E que ela ressaltou se depois, tem Excelência. certeza, mas ela disse que acha pela abordagem dele. Aí, até o Ministério Público já retificou. Perfeito. Então ela Não supõe. corretamente. Aí eu não vou agora deferir sua pergunta se ela já foi. Perfeito. Já foi Ela rebatida pelo supõe, eu Ministério entendi. Público. Pronto. Elisângela, satisfeita. Obrigada. Pronto. Dona Elisângela, eu só preciso só um esclarecimento a respeito da senhora, não em relação aos fatos, porque a senhora já exaustivamente, eu vi que a senhora estava extremamente nervosa quando estava relatando isso. Eu deixei, foi bem extenso, mas eu deixei para ver se a senhora, né, tinha aquela cartaz, que esse é o momento, eu espero que a senhora não tenha que revisitar novamente isso, e se trate, se cure desse trauma que a senhora apresenta para a gente. Eu só quero entender duas coisas. Qual foi o acolhimento da senhora que a senhora teve como mulher nesse momento? doutora, eu posso dizer, Seja só bem bem, clara bem, e bem, bem bem breve, sucinta. o acolhimento que eu tive em relação a tanto a prefeitura como o sistema prisional, que Leandro foi um gestor, ele foi um pai, ele foi tudo, entendeu? Então, assim, ele me ouviu, ele me deu voz. Então, assim, a senhora foi Fui respeitada fui como mulher respeitada. na hora que se apresentou como vítima. Foi. E para a direção. E ali, naquele momento, já que a defesa estava querendo identificar aquele momento onde era que tinha alguém ali naquele momento, houve alguma deturpação, houve alguma situação em que a senhora se sentisse, que eu lembro que a senhora no seu depoimento disse, não, eu sou vítima e estão querendo me acusar. Porque em que foi, momento aconteceu isso? foi justamente isso. Após o ocorrido, lá na Padrão, porque a senhora sabe o quanto é difícil a gente trabalhar num local que é quase 100% homem. E após o ocorrido, começou aqueles fuxicos, aquelas disse-me-disse, quiseram fazer até um baixo-assinado para me tirar da Padrão. Só como foi uma minoria e a maioria estava a meu favor, caiu por terra, não foi nem adiante. Então, houve um movimento. Houve, sim. A senhora, como vítima, Isso, houve um como vítima. movimento Eu fui vítima e continuo sendo vítima. Não, Né? vítima, que a senhora está sendo vista, inclusive, como vítima. Como Então, assim, vítima, né? eu lembro que no seu depoimento, na sua fala aí, anteriormente, a justiça divina, eu acredito que eu também, mas a justiça aqui, a justiça, ela é feita com base nas provas que a gente está colhendo. Uma das provas é a sua fala. E aí eu deixei a senhora assistir mesmo exaustivamente. A gente não pode nem absolver nem condenar se não for baseado nas provas que está no processo, certo? Então, a gente adivinhar o que realmente ocorreu lá. Tem que aquela realidade ser objeto no processo, delimitada no processo, para que, com base nisso, no processo, haja uma decisão, absolvendo ou condenando. Né? Então, é nesse sentido. A única coisa que eu queria ver, até por conta do protocolo que existe em relação a essa situação de gênero, era a respeito do seu tratamento como vítima, e isso aí consistiu numa minoria de policiais penais, foi isso? Isso, uma minoria mesmo. Certo, mas já foi sanada. em relação a isso. Foi. E aí a senhora conseguiu restabelecer Isso. a confiança Isso. e a condição de continuar trabalhando no local. Isso. A senhora continua trabalhando Continuo lá. trabalhando Está lá. tendo algum problema nesse sentido? Não, mas não. Né? Não mais. Pronto, eu estou satisfeita, viu? Pode suspender a gravação para já entrar outra, o Leandro. A senhora está disponível? 27. No caso, eu não preciso mais acompanhar. Pronto. Ative o áudio, Leandro. Foi você, sim, não foi ele. Ative o áudio.
Tem como desativar aí? Não, ele está pedindo para Leandro, por favor, ative o áudio, clique no microfonezinho vermelho, senão você não vai poder, eu não vou poder ouvir você. Pronto, está me ouvindo agora? Eita, voltou. Estou ouvindo, Excelência. Pronto, seu nome completo, Leandro Batista da Silva. estado civil, União Estável. profissão, Policial Penal. endereço. Pode ser da penitenciária, Excelência? Pode, não, onde o senhor pode ser encontrado? É onde o senhor pode ser encontrado. Pronto, Alça Sudoeste, BR-230, Complexo do Serrotão. Campina Grande. Isso. O senhor é família, amigo ou inimigo de Adeilson Chaves Costa? Não, senhora. Promete dizer a verdade do que souber lhe for perguntado. Não entendi, Excelência. Prometo dizer a verdade do que souber lhe for perguntado. Sim, senhora. Pronto. Está sob compromisso a partir de agora. Testemunha devidamente qualificada e compromissada com a palavra do Ministério Público. Senhor Leandro, boa tarde. Boa tarde, Excelência. O senhor ouviu a leitura da denúncia? Sim, senhor. Ouviu a leitura. No dia que houve esse fato, narrado na denúncia, o senhor estava lá no presídio? Não, senhor. Estava no velório de um policial penal. Sei. Aí me diga uma coisa, como foi que o senhor tomou conhecimento desse fato? A senhora Elisângela conversou com o senhor a respeito? Eu tomei conhecimento através do meu chefe de almoxerifado, André, que também estava no velório. Ela ligou para ele e explicou a situação que tinha acontecido. Ele de pronto me repassou e disse que ela estava indo a caminho da gente lá no velório. Sei. Aí me diga uma coisa, mas o senhor chegou a conversar com ela, com a Elisângela? Sim, lá no velório. Ela foi para No lá. velório. Pois bem, o que foi que ela lhe contou a respeito, lá no velório? Ela estava bastante abalada, estava chorando bastante. A gente tentou acalmar ela, pegou água, afastou do pessoal do velório, né? E depois de um tempo conseguiu conversar com ela e ela disse que um policial penal, que depois a gente identificou que foi o Chaves, tinha pego nas partes íntimas dela. Foram, foram vocês que orientaram para ela procurar, para prestar uma queixa, procurar a delegacia? Exatamente, Excelência. De pronto, o nosso superior, o gerente penitenciário, o policial Emerson, também estava. Eu já passei logo para ele a situação. A gente, quando levou ela para a delegacia e foi buscar o Chaves aqui no presídio para também levar para a delegacia. Ocasião que eu também peguei o vídeo, as imagens, levei para a Polícia Civil. Depois do meu depoimento, eu levei o vídeo do acontecimento através de um pendrive e entreguei ao delegado. Com relação ao acusado, Adeilson Chaves Costa, o senhor trabalha quanto tempo no presídio? Aqui nesse presídio há 6 anos que eu sou diretor. Há 6 anos. Pois bem. Depois que houve esse fato dele com a senhora Elisângela, com relação aos demais funcionários agora, o senhor ouviu algum comentário, algum funcionário ou funcionária comentando se ele já teria feito isso com outras pessoas? Não, senhor. Fato desse, não. Sei. Como é o comportamento dele no setor de trabalho? Ele é uma pessoa respeitada, uma pessoa querida, ou é uma pessoa que cria casos de uma forma ou de outra com o pessoal lá? Qual é a conduta dele? Excelência, ele de serviço, o pessoal reclama muito que ele é sonolento, que quarto de hora de madrugada ele atrasa, Não, eu digo a né, conduta atrapalha. dele. Eu digo a A, conduta con- dele, se ele respeita as pessoas, ou se é desse que fica soltando piadinha. A conduta dele. a conduta dele aqui na unidade, eu não tenho muito o que falar, não, é mais questão de civis, que ele é ruim de civis, né? Bem, Eu falei, o senhor. essa E eu, parte não interessa ao processo, não.
Pronto. Aí o que a gente sabe também é que ele já responde já respondeu, eu não sei como é que está o processo, por violência doméstica e disparo em via pública. Sei. Pronto. Isso aí é conduta realmente. Tá ok. Muito obrigado, viu? Nada mais. Com a palavra, Por nada, a Excelência. defesa. Bom dia, senhor Leandro. Bom dia, doutora. É, só a título de esclarecimento, então o senhor só tem conhecimento dos fatos através da narrativa da vítima, não é isso? Isso, a narrativa dela e o vídeo. A gente pegou o vídeo e entregou tanto ao delegado como à comissão de procedimento administrativo disciplinar da secretaria. Os O, dois vi- receberam o vídeo. o vídeo que o senhor se refere é o vídeo que mostra o fato especificadamente ou aos redores de onde supostamente ocorreu o fato? O vídeo, ele grava o corredor e grava o momento em que ela sai de uma sala, fica numa sala sozinha, e o Chaves fica na porta, entra, sai, depois entra novamente e sai. Entendi. E já que o senhor teve acesso a esses vídeos, essa entrada e saída de Chaves nas salas levaram muito tempo? Eu não sei dizer a senhora exatamente quanto tempo foi, não. Eu não cheguei para olhar e tirar essa medida. Entendi. E também, com base nesse vídeo que o senhor nos traz a informação de ter tido acesso, o senhor percebeu se havia havia trânsito de pessoas naquele corredor de apenados ou de outros policiais penais? Pelo que eu vi, doutora, subiram 3 presos com 3 policiais, cada policial com um preso, e o Chaves era um deles. E os 3 subiram para atendimento na sala do médico, que é onde a Elisângela estava junto com os outros pessoais da equipe de saúde. E um dos presos é liberado, um policial desce, ficando 2 presos e 2 policiais. Um dos policiais é Chaves. Aí ela sai da sala onde está tendo os atendimentos para os presos com o médico e vai para uma sala que não tem ninguém. E Chaves, que era para estar com os presos lá, sai dessa sala, da frente da sala, e fica na porta da sala onde ela está só. Aí tem um momento que ele entra, como disse a senhora, eu não sei quanto tempo demora, vem para a porta, depois ele entra novamente e vem para a porta. Depois ela sai e vai lá para a sala do médico. Entendi. Existe ou já existiu alguma animosidade entre o senhor e Chaves? Animosidade não, comigo, com ele não. Tá certo. Satisfeita. Muito obrigada, Leandro. Por nada, doutora. Eu não tenho nenhum esclarecimento, viu? Muito obrigada, Leandro, pela sua colaboração. Está dispensada. Uma boa Por nada, tarde. excelência. Até Até mais. mais, a senhora também. Vereadora Rissa. Está aí? A senhora acha que vale? Está suspeita a relação? A senhora que está? Seu nome completo, Emerson Felipe da Silva, estado civil, solteiro, profissão, fisioterapeuta. endereço. Rua Licioné Maria da Conceição, 1150, Santa Cruz. Pernambuco. Não, aqui, bairro de Santa Cruz. Isso, Também na Campina Grande. Pernambuco, eu pensei que era a cidade que eu estava falando. O senhor é família, amigo ou inimigo de Adeilson Chaves Silva? Nenhuma coisa nem outra. Nem eu conheço, na verdade. Só vi algumas vezes. Certo. Como é que dizer a verdade que souber e for perguntado? Com certeza. Está sob compromisso a partir de agora, Pois certo? Testemunha devidamente qualificada e compromissada com a palavra do Ministério Público. Ele vai falar com o senhor agora, tá? Senhor Emerson, boa tarde, Emerson. Boa tarde. O senhor está bem, né? Graças a Deus, senhor. O senhor já prometeu aí dizer a verdade, então vamos fazer umas perguntas ao senhor, viu? Pois não. O senhor responde só o que o senhor souber, viu? Sim, senhor. Diga uma coisa. O senhor conhece Elisângela há quanto tempo? Eu acredito que há mais ou menos uns 10 anos, Uns 10 anos, basicamente né? isso. O senhor também trabalha lá no setor do presídio, onde ela foi agredida? Trabalho no sistema prisional. Algumas vezes, quando solicitado, eu presto serviços lá na máxima também, mas o meu ponto fixo é no presídio Serrotão, lá embaixo. Sei.
O senhor estava no velório, que ela disse que foi participar de um velório de um amigo que tinha morrido? Fomos, mas infelizmente quase não participamos porque tivemos que ir na delegacia, né? Nós, na Sei. verdade, marcamos de eu ir pegar ela e irmos para o velório juntos. Aí me diga uma coisa, no dia que houve esse fato, o senhor estava lá no local que ela trabalha? Eu estava fora do presídio e só recebi depois do acontecido com o fato estranho, né? Como eu Sei, relatei no depoimento da polícia. sei. Me diga uma coisa, aí o senhor já disse que estava no velório também. Aí a senhora Elisângela, foi ela que contou ao senhor tudo que aconteceu, foi? Vamos lá. Quando eu cheguei de frente ao presídio da Máxima, em Campina Grande, eu liguei para ela e fiquei aguardando ela sair. Ela demorou um pouco. Quando ela saiu, dei bom dia, ela quase não respondeu. Estávamos eu e uma outra enfermeira no banco da frente do meu carro. E, e ela sem querer falar muita coisa. E aí, de cabeça baixa, ela, em determinado momento, ela foi e me solicitou, você tem um lenço aí? Quando eu olhei, ela estava chorando. E eu insisti, perguntei, o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? E ela sem querer dizer. Até que eu disse, olha, se você não falar o que está acontecendo, eu não vou sair daqui com o carro. Aí foi quando ela disse, eu passei por um constrangimento que eu nunca pensei na minha vida. E eu disse, o que foi? Ela disse, um policial tentou pegar no meu seio, nas minhas partes íntimas, e tentou me beijar. E aí foi quando eu falei para ela, você já relatou ao Leandro, ao diretor? É interessante que você fale para o diretor, para ele saber o que está acontecendo. Aí foi quando ela me falou, eu estou conversando com, eu não me recordo o nome do policial, não sei se é André, e ele já está ciente, o diretor pediu que eu fosse para lá, que eles vão estar lá no velório para poder tomar as providências. Sei. Aí lá no velório, ela comentou com você, com o André e com o Leandro? Quando, assim que nós chegamos, eu já me direcionei, porque ela estava visivelmente muito, muito abalada, ela não parava de chorar, e eu já fui à procura do diretor para levar ela até ele, e aí, quando cheguei, os dois se encontraram e já foram resolver os trâmites. Aí foi aí que foram levar para a delegacia? Foram levar para a delegacia, ela pediu que eu acompanhasse ela, porque ela estava muito nervosa, não queria ir sozinha, e eu fui junto. Tá certo. Me diga uma coisa, com relação ao acusado, o senhor sabe informar se ele já fez isso com outras pessoas ou tentou fazer lá no setor de trabalho? Não sei, como eu relatei no início, eu não o conheço. Eu se vi duas, três vezes, foi no presídio do Serrotão, tirando algum plantão, mas não cheguei nem a trocar nem palavras de bom dia. Se muito Sei, foi isso, foi no máximo, foi isso. entendi, entendi. Mas a minha pergunta só era se o senhor teria ouvido algum comentário das outras pessoas, não sabe? Ah, Entendi. o senhor não ouviu, não, né? Não, Tudo bem. Só era isso. Muito obrigado, viu? Nada mais. pois não. Com a palavra, advogado de defesa. Bom dia, Hermeson. Aliás, boa tarde. Boa tarde. É, o senhor também é uma testemunha apenas de ouvir dizer, não é isso? O senhor não presenciou nenhuma dessas situações narradas pela senhora Elisângela, não é isso? Não, eu só acolhi ela exatamente depois que ela saiu dos portões do presídio, Certo. E quando ela te narrou os fatos, já foi dentro do carro, não é isso? dentro do carro, exatamente. Isso. E quando ela fez te contou essa narrativa, ela já disse quem era que tinha cometido essa situação com ela? Ela me falou que tinha sido um policial, e aí eu insisti, quem foi, e ela me mostrou uma foto, eu não sabia por nome, e eu disse, acho que eu vi ela umas duas, três vezes lá embaixo. E aí, daí eu disse, então vamos pro velório, que aí você vai ter que falar com o Leandro. Ela disse, não, já está sabendo. Ele só quer que eu chegue para a gente ver o que é que vai ser feito. Mas eu não conhecia, inclusive quando ela me mostrou a foto, eu disse, acho que eu já vi ele umas duas ou três vezes, tirando plantão lá com a gente, na Entendi. enfermaria, né? Porque eu trabalho na enfermaria. E quando ela te narrou isso e vocês se propuseram a ir ao velório, em algum momento ela chegou a pedir ou comentar que gostaria de ir diretamente à delegacia? Ela ficou questionando o que faria. Aí eu disse a ela, você sabe o que fazer. Ela disse, mas eu tenho medo em relação a fazer a denúncia ou não. Certo. Muito obrigada, Hermison, satisfeita. Pois não. Não tem nenhum esclarecimento, não. Muito obrigada, viu, pela sua colaboração. Muito pensado. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Agora vamos para a discussão de defesa. Não quer conhecer que ele. Pode. Segue a última.
Seu nome completo. José Filho, Estado civil. casado, Profissão. policial penal. Endereço. Rua Antônio José Santiago, 215, Bloco S, apartamento 103, Bodó Congó, Campina Grande. Campina Grande, excelência. O senhor é família, amigo ou inimigo de Adeilson Chaves Costa? Não, senhora. Certo. Promete dizer a verdade do que souber e for perguntado. Só a verdade será dita. Pronto, está sob compromisso a partir de agora. Testemunha devidamente qualificada e compromissada. Com a palavra, a advogada de defesa. Boa tarde, José Rigoberto. Boa tarde, doutora. O senhor conhece Adeilson Chaves há quanto tempo aproximadamente? Há uns 8 a 9 anos. Ele é seu companheiro de trabalho? Ele trabalha comigo, tanto no presídio Monte Santo, como também na penitenciária Padrão. Certo. O que o senhor pode nos dizer acerca do comportamento dele no ambiente de trabalho, como profissional, inclusive como pessoa também? Como um bom profissional. Eu não tenho nada a dizer sobre a conduta dele. O senhor já presenciou ele agir de forma desrespeitosa com algum dos companheiros de trabalho ou até contra algum dos apenados ou visitantes? Não, senhora. No dia desses fatos narrados, que eu acredito que o senhor também tenha acompanhado na narrativa da denúncia, o senhor tomou conhecimento de imediato desse fato? Doutora, juntamente com mais 2 companheiros, o Chaves e o Pablo, fomos designados a conduzir 3 apenados para o setor de saúde. Chegando lá, Chaves entrou com um preso para a enfermaria e eu fiquei na porta da enfermaria e o Pablo ficou no corredor, porque um preso entrou e 2 ficou só na custódia minha e de Pablo. Então, quando o preso que entrou com o Chaves foi atendido, veio para o corredor, entrou outro. Aí depois entrou o outro e o segundo saiu. Eu tive que descer com os dois porque eu iria ficar no monitoramento de 10 às 11 ao meio-dia. No monitoramento, na coordenação. Entendi. Então, quer dizer que o senhor estava no mesmo corredor que a Adeilson no momento desse suposto fato? Só que o fato aconteceu depois que eu havia descido para o monitoramento, na Entendi. coordenação. Entendi. Mas considerando que o senhor conhece aquele ambiente, tanto as salas quanto o corredor especificadamente, se algo acontecesse com a porta aberta em uma daquelas salas, alguém que estivesse naquele momento poderia ouvir ou presenciaria? Se eu estivesse passando alguém em frente à porta, eu poderia ouvir e ver o que estava acontecendo. Entendi. Porque esse fato, doutora, pelo que me disseram, tinha sido na sala onde atende a psicóloga e a assistente social. É uma sala que a porta sempre está aberta, a janela sempre está aberta, está entendendo? Eu já tinha descido no momento do que aconteceu o fato. Eu já não estava mais no primeiro andar, eu já estava no monitoramento. Depois foi que eu vi, quando o GEPOI chegou, pegou ele e conduziu para a delegacia. E após esse fato, apesar do senhor ter descido já, né, quando isso supostamente teria acontecido, o senhor chegou a encontrar naquele mesmo dia com a senhora Elisângela? Cheguei, O senhor no encontrou telefone, estava falando no telefone. e como era o comportamento dela naquele momento? Ela estava nervosa, Certo, mas obrigada. era porque não me cabia perguntar.
Entendi. Muito obrigada, José. Tenham boa tarde e satisfeita, Excelência. Com a palavra o Ministério Público, Sem pergunta, doutora. nenhum esclarecimento. Pode encerrar a gravação, coloque agora, ver se entra o papo. É ruim. Então, o que que ocorre? Eu vou começar a ouvir para a gente parar o depoimento dele porque o sinal está ruim? Não tem sentido. Então, a gente adia a audiência e ele vem presencialmente, sem precisar ter problema com o carro, sem precisar ter problema com o trabalho e sem precisar da gente estar com a interferência de sinal de internet às 13h30, aguardando que a internet fique boa. Ele não tem culpa do sinal estar ruim. Tudo Ok? bem, Excelência, assim, mas a audiência se tardou um pouco porque em decorrência de outras, né? Nós estávamos no aguardo desde as 10h30, só a E título de esclarecimento. a título de esclarecimento, eu não tive o controle, porque as pessoas da primeira se estenderam e eu não podia delimitar a defesa da primeira. Então, Eu eu sei que compreendo, a senhora Vossa está dizendo, Excelência, só que compreendo, a Vossa gente também Excelência. não tem obrigação, não é réu preso, e a gente não precisa ficar aqui até a noite ouvindo testemunha que está com dificuldade, esperando que testemunha conecte com dificuldade, desnecessariamente por ser réu solto. É réu solto. Então, a gente não tem problema para ser adiado, né? Entendeu? Então, vou adiar o Ele nem é limite. réu. Não é não? Adeilson não é réu, não? Não, Adeilson sim, mas Ah, tá. a testemunha. Eu estou falando que o réu não é preso, doutor. Não é réu preso. Não Não, é o réu a preso. senhora se referiu como se ele Não. fosse o réu. A senhora que interpretou assim, eu disse que não precisava de a gente ir até tarde numa audiência de que não Tudo é réu bem, então preso. sigamos. Pronto. Eu vou suspender ante o adiantado da hora, já 13h29, e em se tratando de réu solto, vou suspender a continuidade da audiência e determinar a inclusão em pauta em dia e horário disponível para oitiva das demais testemunhas, já que é um número considerável, e a senhora já disse que vai ouvir todas, já que é um número considerável, e ainda interrogatório e ainda alegações finais. Então, vai ser cindida a audiência para ter continuidade em uma outra data. Tá bom? Muito Tudo obrigada. bem. A senhora já vai disponibilizar a data agora ou vai peticionar? Não, doutora, eu não posso disponibilizar agora porque a gente não está com acesso, porque a probabilidade é que não seja mais comigo, entendeu? Porque Entendi. a unidade vai mudar de competência. Então, se eu marcar, inclusive a gente já até pode marcar, mas não é de réu preso, eu só estou marcando de réu preso, né? É porque eu só estou marcando de réu preso, exatamente Tudo bem. para não ter continuidade, ou solução de continuidade de réu preso. O réu solto vai ficar a cargo de para onde o processo vai, para poder a gente tumultuar as pautas que vão estar lá, entendeu? Entendi. Tá? E ele vai ser redistribuído, então, o processo? Provavelmente, doutora. Porque aqui a gente vai ficar com a competência exclusiva só de vulneráveis. Tá bom? Entendi. Então, por conta da vara de Vossa Excelência Independente, já não iria ser eu que iria julgar. Então, é até melhor, porque a gente dá uma apresentação do fato ao juiz que vai julgar, entendeu? Perfeito. Até como é que eu posso dizer? Uma atitude para poder fornecer até a amplitude de defesa e fornecer ao julgador que vai presidir lá essa situação de ter acesso aos fatos e alguns depoimentos para poder já ter uma noção melhor. Entendeu? Tá Entendi. bom? Então, uma boa tarde para todos. Obrigada pela compreensão. Boa tarde a todos. Até mais. Boa Até tarde a mais.